Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, P5CTL Sandro, rádio amador de apartamento. Pessoal, em 2020 eu estive aqui fazendo um vídeo sobre a loop magnética para as bandas de 10, 11, 12 e 15 metros. Naquela época eu apresentei uma antena, uma loop magnética que tinha apenas uma espira, né? E eu comentei que para poder ter um rendimento, a antena tem que ter 25% do tamanho do comprimento de onda para ter uma eficiência de 25% de uma antena grande, né? E aquela tinha 2,50 m, né, de pi. Eu comentei também que uma antena de 40 metros ficaria muito complicado fazer uma loop. Porém, há uma alternativa, que são as loop magnéticas em espiral, né? Consiste em fazer mais de uma espira, né? Dá em torno de 4 espiras para a banda de 40 metros, né? E a quantidade de fio vai dar em torno de 12 metros. Foi que um projeto que eu fiz deu praticamente isso, né? 12 metros. Que seria 10 metros, seria 25%, né? De 40 metros. Então a antena teria, então, teoricamente, um rendimento, né? 25% de uma antena grande. Eu fiz um esquema primeiro aqui no papel, eu vou apresentar no papel. Depois, da outra parte do vídeo, eu mostro a antena já construída, tá ok? Então aqui nós temos o esquema da espiral loop de 40 metros. Eu usei materiais todos que eu tinha já na minha sucata. Um ou outro material eu comprei muito pouco, eu tinha já tudo aqui. Eu tinha cano, né? Por exemplo, os canos dessa antena eu utilizei de uma antiga arara de brechó que estava cortada aqui na minha despensa, né? E eu acabei utilizando para fazer essa antena, essa espiral loop de 40 metros. Então eu utilizei 4 barras de 60 centímetros para montar. Aqui eu fiz a furação, tem que ser certinho, tá, pessoal? A furação, ela acompanha esse comprimento aqui. Ele pega a barra de 60 centímetros e aí faz o comprimento, né? Com auxílio aí de uma régua, de uma trena, né? De uma trena. E vai marcando, marca primeiro, né? Com caneta. É aquela canetão preto, né? Faz as marcações, ó, 37, 39, 45, 51, 57. Detalhe, são 6 centímetros aqui, menos esse primeiro aqui, que dá uma distância de 5 centímetros. Para esse aqui e esse aqui também. Só o de baixo que ele vai ter um afastamento diferente, né? Aqui também tem as medidas. O de baixo aqui, a barra de 60 centímetros embaixo de cano, todos elas vão ter um afastamento de 6 centímetros. Esse afastamento diferente aqui com esse furo, nós vamos fazer o primário, né? Por isso que ele tem uma distância um pouco diferente. Aqui já está o espiral, começa nessa forma, esse formato aqui, né? Você fura ela, né? Fura e coloca aqui na cruzeta. Essa cruzeta, detalhe, tá? Eu não encontrei a cruzeta, eu encontrei um T e eu tive que adaptar. Eu cortei um pedaço de uma luva, colei com a cola Pega Mil e formou a cruzeta de cano aqui, né? Ficou certinha. Eu botei na parte de cima aqui, tá? Essa parte que eu colei, eu deixei na parte de cima, que é a parte que vai sofrer menos tensão aqui, né? O resto aqui tem mais peso, então eu deixei a parte mais forte para baixo aqui, né? Aí eu juntei, né? Juntei as barras, colei com cola de cano, né? Na cruzeta, já isso perfuradas, né? E comecei a passar aqui detalhe aqui o fio. Eu usei o fio de uma extensão que estava aí jogada, de 1 milímetro, tá? 1 milímetro de fio flexível, né? Começa de forma anti-horária, né? Começa de forma anti-horária fazer o loop. Deixa esse furinho aqui por último. Esses 3 primeiros de cima, você deixa por último aqui, tá? Aí começa a fazer o secundário, né? Vai fazendo o secundário de forma anti-horária, né? Aí aqui prende,
pode prender aqui com uma enforca-gato aqui, outra aqui, deixa um pedaço aqui, não muito, né, porque pode influenciar na frequência depois, que vai aqui ligar no capacitor borboleta da antena, o capacitor que terá 5 estatores e 4 rotores, né? E nós vamos aqui, a novidade que nós vamos fazer um servomotor para controlar essa antena, tá? Já estou fazendo esse servomotor, estou finalizando ele. A antena já está finalizada, o capacitor também, né? E estou finalizando o servomotor, tá? Que é para controlar a distância da antena, né? Eu posso colocar a antena lá na minha sacada e estar aqui com o meu rádio no escritório e vou precisar do servomotor para fazer aqui controle do capacitor borboleta à distância, né? Que o servomotor ele vai ser ligado aqui no knob, no botão do capacitor borboleta para fazer a sintonia à distância. E nunca tocar, e um detalhe aqui pessoal, você nunca toque com a antena em transmissão, nunca toque nas partes metálicas aqui do capacitor, tá? Porque tem alta tensão aqui e é perigoso, tá? Nunca façam isso. Inclusive o servomotor, né, o controle à distância é bom por isso. Você não terá o contato com a antena, ela será controlada à distância e ela será melhor o controle da ROI, né? Com esse capacitor, esse servomotor, será bem mais preciso, tá? Aqui nós temos o primário. O primário ele vai ser feito aqui nesses 3 furinhos, aqui também com o fio flexível de 1 milímetro, né? Eu vou amarrar um barbante aqui, outro aqui, vou prender, né, uma extremidade com a abraçadeira enforca-gato aqui, outra aqui, a outra extremidade eu vou amarrar aqui e a outra ponta aqui, né? E para baixar a ROI, o interessante é o controle desse formato aqui, tá? Depois eu vou explicar melhor como é que eu baixei a estacionária até chegar a 1 nessa antena, tá? Tem um macetezinho aqui. Então seria isso, pessoal. Aguardo você na outra parte do vídeo, que é o 5CTL Sandro. Até daqui a pouco. Muito obrigado. Olá, estamos de volta na segunda parte do nosso vídeo. Aqui temos a antena já montada, né? Como eu falei, foi feito com tubos de PVC, né? Que eu pintei com essa tinta aqui, né? Que é muito boa para isso, né? É um spray, né? E deixa um acabamento muito bom. Foram então 4 pedaços de 60 centímetros, né, de cano. As furações eu já expliquei no esquema inicial, né? Procurar fazer de maneira que, né, conforme o esquema, né, para que a antena ressone na frequência corretamente, né? Então foi feito de maneira a eu preencher a antena aqui de maneira anti-horária, né? Anti-horária, deixando da hora que eu montei, né, eu deixei esses primeiros aqui sem conectar com esse fio secundário, né? Porque esse aqui vai ser por último, tá? Esse primário aqui você deixa para fazer por último, né? Então começa aqui, ó, vai fazendo de maneira horária, né? Desculpa, eu falei anteriormente anti-horário, eu tô corrigindo aqui, de maneira horária, você vai preenchendo ela, né? Prende aqui com a abraçadeira enforca-gato. Quando preencher aqui embaixo também prende com a enforca-gato, né? Já temos o capacitor colocado na antena, né? O capacitor foi feito, o invólucro do capacitor eu aproveitei de uma tábua de carne de acrílico que estava velhinho, né? Eu cortei, né, de acordo com o esquema que eu vou passar num outro vídeo, o esquema desse capacitor, tá? Ele é muito similar ao outro, da outra antena, porém, nesse capacitor, os afastadores eu usei de plástico, tipo um brinquedinho Lego, né? E eu furei no meio deles, onde que passa o parafuso, e ficou muito bom,
o isolamento, ok? Ele tem 5 placas estatoras e 4 placas rotoras aqui no interior dele, né? Aqui eu não falei no esquema, mas eu utilizei um conector Sindal. Conector Sindal que vai fazer a conexão com o cabo coaxial, né? Que desce, depois eu coloquei uma emenda aqui que vai ligar no cabo coaxial no restante do cabo, né? Eu colei o conector Sindal e passei ainda uma abraçadeira por trás aqui para garantir, né, que fique bem fixo. E na hora de baixar a estacionária, aqui tem um detalhe, né? Eu usei a enforca gato aqui e fui reduzindo aqui o tamanho e ele foi mudando de formato aqui, ó, né? O primário. Reparem que o formato dele acaba se assemelhante ao formato do secundário aqui, né? Isso daqui ajuda, é um macete para baixar a estacionária de qualquer loop magnética, né? Inclusive a outra que eu tenho lá, eu também fiz da mesma forma, né? Só que lá o formato era diferente da antena, né? Tinha um formato de uma elipse, né? Aqui eu coloquei num outro cano, né? Aqui você escolhe o tamanho do cano que você quiser, né? Conforme a sua altura que você quiser deixar a antena, né? E não pintei, aqui eu deixei sem pintar. Eu vou colocar aqui um polo rotor, eu vou encaixar um servomotor aqui, ó, né? Dentro desse botão aqui, que é de PVC, é uma tampinha de PVC, né? Então aqui eu aproveitei um esquema elétrico de um antigo receptor de parabólica, né, que ele usa um 555 alimentado por 5 volts, né, um multivibrador astável CI555, que vai gerar o pulso, né, o pulso para alimentação do servomotor, né, que vai... Eu tô com o servomotor aqui, ó, que eu aproveitei. Eu tenho ele há muito tempo e ele está funcionando, né? Mas se você precisar, também tem na internet, eles vendem, tá? É só procurar por servomotor. Eu coloquei aqui, cortei direitinho um cano também de 20 centímetros de diâmetro, onde que ele vai engatar lá na antena e ele vai girar conforme o pulso, né? O pulso vai entrar o pulso pelo cabo aqui, alimenta com 5 volts aqui e aqui é o terra. O circuitinho, né, eu fiz aqui com essas placas até de superfície, né? Você encontra em eletrônicas, né? Aí eu montei, aqui está o regulador de 5 volts, né? Alimentado por uma fonte de 12 volts, que entra aqui, né? Ele vai entrar com 12 volts aqui dentro da caixinha, né? Passa por uma chave, liga e desliga, que eu já adaptei. Coloquei um LED também. Furei e botei o potenciômetro que vai controlar o movimento do motor à distância, né? Já peguei aqui o fio, ó, comprei aqui uns 12 metros de fio, né? Esse fio aqui, ele é fio de alimentação de câmera, tá? Ele vem com um negativo e um positivo. Ele vem com um negativo e um positivo aqui na ponta e uma malha aqui também. Eu vou usar a malha para alimentar o pulso, né? Porque diz a experiência, com as grandes distâncias há perdas. Então vou usar o cabo mais grosso para alimentar o pulso do motor. E vou alimentar o positivo com o vermelho e o preto, o terra, o negativo. Então pessoal, essa é a apresentação da loop magnética em espiral, né, para 40 metros. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo, dê um like, se inscreva no canal, que vamos continuar a fazer outros vídeos. Vou botar o vídeo do capacitor, o vídeo do motor também, do servomotor que vai alimentar o capacitor. E depois vou fazer o vídeo de testes com antena, mostrando a ROS 0 e de comunicação com os radioamadores locais e o DX. Muito obrigado, fique conosco, que o 5CTL Sandro se despede.